Muito bom dia, companheiros, companheiras, amigos, amigas. Que a graça do Senhor seja abundante em cada um. Temos lutas, mas também temos vitórias. Tem momentos de dificuldades, mas momentos de lazer também. Lazer, distração. E assim a vida, ela se torna agradável com a presença de Deus em nossas vidas. Bem, o conhecimento, ele é útil, necessário, e nós precisamos de adquiri-lo. Eu recebi algo sobre pessoas que não gostam de ler. Agora, se você não gosta de ler, eu te aconselho a procurar a ler até tomar gosto. É necessário, é bom, para que você tenha conhecimento daquilo que você ouve. Nós não escondemos as fontes daquilo que nós vos falamos. Claro que a fonte principal, ela é escriturístico, é Bíblia. Porque Isaías, ele instrui a buscar no livro do Senhor. Deus sempre deixou para nós, aquilo que nós mais precisamos, conhecimento daquilo que Ele quer de nós. Buscai no livro do Senhor e lede. Quando Deus enviava alguma coisa ao povo, aquilo era escrito depois em rolos, e aí eles podiam buscar aquilo quando surgia um personagem falando alguma coisa. Então o que eles deveriam fazer? Buscar no livro do Senhor para ver se aquilo era condizente com a verdade que Deus já tinha dito. Devido à imutabilidade do Senhor, então isso gera confiança. Porque o ser humano, o homem, às vezes pode dizer uma coisa hoje e amanhã ele diz outra coisa, diz, eu nem me lembro se eu falei isto aí. Mas Deus não é assim. Então nós devemos conferir. Isso que Isaías escreveu no capítulo 34, no verso 16 do seu livro. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Pois a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. É claro que ele estava se referindo a acontecimentos ali, de juízos sobre as nações, juízos que quando Deus dizia, aquilo acontecia de fato. Mas nós não vamos tomar esta parte A do versículo para falar um pouquinho sobre a necessidade de ler, de buscar o conhecimento. Se você não gosta de ler, eu te aconselho, busque a ler, a tomar gosto pela leitura da palavra. Não, mas o fulano falou e eu confio nele, eu acredito nele. Isso não é uma coisa correta. É porque você não ama a sua alma. Você não importa onde você vai chegar. Então se diz, quem não tem direção, não tem rumo, qualquer caminho serve. Quem não tem um propósito, um local para chegar, qualquer caminho serve. Qual caminho eu vou tomar? Qualquer um serve. Eu não tenho lugar mesmo para chegar, não tenho destino. Então aí qualquer caminho serve. Mas se você tem um desejo, caminho da vida eterna,
Então vamos, examine as Escrituras, leia. Tome o livro do Senhor e leia. Acredito que você vai tomar gosto. Você vai tomar gosto por isto. Então, viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Então, busque o livro do Senhor e leia. Ah, mas o profeta falou assim, o fulano falou assim. Tudo bem. É o direito que ele tem, se ele tem o dom de falar. Então, que fale. Então, você não importa onde você vai chegar com fulano que ensina endereço errado. Eu ensinei um endereço errado. Uma vez, há mais ou menos uns 40 anos atrás, e eu nunca me esqueci disto. O rapaz me perguntou o endereço e onde eu residi desde a infância até muito tempo, dos anos 68 até 1990. E eu sabia perfeitamente, fiz uma confusão e mandei a pessoa andar muito para chegar na avenida que estava tão pertinho ali de nós. Mas eu nunca mais encontrei esta pessoa para que eu pedisse perdão e desculpa para ela. Transeúte. Mas é ruim. Quando você não sabe, você deve examinar para ensinar. Então, convicto de que eu estava certo e eu estava errado. Então, às vezes a pessoa pode estar convicta de que está certa, mas pode estar errada. Então, nós temos, graças a Deus, que a gente tem uma âncora, nós temos um GPS da vida, que é a palavra de Deus. Então, por que ter medo de lê-la, de examiná-la e confiar nela? Paulo deu um conselho maravilhoso para Timóteo. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, o verso é o 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A gente costuma dizer, onde a gente prega, que nós estamos engateando na Bíblia, porquanto não era nosso fraco ler a Bíblia, né? Nós líamos os livrinhos, e os pastores que ainda não tiveram esta luz continuam lendo seus livrinhos. Então eles só pegam aquele livrinho e lê ali e pronto, e despede o povo. Eles não examinam se aquilo está correto ou não. E quando você vem e mostra a Bíblia, eles falam, não, mas o fulano falou assim. O fulano pode estar te ensinando um endereço errado, pensando que está certo. Então não é melhor conferir no mapa? A Bíblia é o mapa. Oh, que coisa maravilhosa! É o mapa, é o GPS para a vida. Acompanhe ela, suas curvas, suas retas, suas descidas, suas subidas, estreitamento de pista, a ponte. Ah, mas que coisa maravilhosa! Quando você não tem medo de examinar as Escrituras. Se você se encontrar contra elas, se enquadre a ela, se encaixe nelas. Não tente encaixar as Escrituras na sua mente, no seu coração, já, como se diz, dominado por um sistema religioso. Você deve se esvaziar. Tem que haver uma mudança, um esvaziamento
coisas erradas que aprendemos. Muitos anos aprendendo coisas erradas. Mas vamos ler as Escrituras, persiste em ler, exortar e ensinar, conselho de Paulo a Timóteo. Viver sem ler é perigoso, pois te obriga a crer no que te dizem. Aí você não tem conhecimento. Na Bíblia está escrito assim, assim. Aí você não tem conhecimento da Bíblia. Não, fulano falou que está escrito na Bíblia. Tu dizes que sou rei. Tu dizes isso de mim porque você realmente tomou conhecimento ou porque alguém te disse? Então, o julgamento, quando a pessoa diz alguma coisa do outro, ele tem que ter algum meio de provar-se. Quem te disse isso a respeito da pessoa? Não foi o fulano. Você vai no fulano, não foi o Beltrano. Vai no outro, foi o Cicrano. E assim sucessivamente vai indo, nunca descobre a origem daquele fato, a verdade daquilo. Mas então, o que a Bíblia diz está escrito na Bíblia. Onde é a fonte sua de ensinamento? Está aqui, a Bíblia. Um professor de história tem sua fonte. Ele busca nas bibliotecas, ele faz curso de história para se tornar professor. Então ele estuda, vai lá atrás, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 anos atrás e até mais. Aqueles que foram deixando seus escritos, então vá voltando ali nas escrituras também. E você vai adquirindo esse conhecimento maravilhoso, vai entrando, vai andando, seguindo esse mapa da vida eterna, que é a palavra de Deus. Oh Deus, Tu és tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos deixa o meio, o alimento, a direção precisa, para que não sejamos enganados, para que nós possamos então sair do engano. Então nós estamos proclamando: saia do engano, volte para a palavra. Veja o que Pedro diz na segunda carta, capítulo 3. Verso 17 e 18, os dois últimos versos da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É o conselho de Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como você vai crescer neste conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tá certo, você ouve alguém, você ouve o outro, você compare com as Escrituras. Para isso você tem ela hoje. Houve um tempo, os historiadores nos mostram isso. Alguns mais velhos do que eu um pouquinho ainda assistiram à missa em latim. Em latim. Quer dizer, você não compreende. É como as línguas estranhas nas igrejas. A pessoa está pregando, para de pregar para poder falar lá em línguas. Para que isso? O que é isto? Não é uma confusão? Isso é uma confusão. Você tem que falar da maneira que todo mundo entende. Por isso é que Paulo colocou ordem. A ordem do culto, a ordem da igreja. Mas são todos enganados.
Já dizem que se não falar em língua, não tem o Espírito Santo. Estão vendo? Quando um dom é dado até sem arrependimento de pecado, pode estar falando língua estranha e vivendo em adultério, em mentiras, em engano. E quem tem o Espírito Santo não vive em mentiras. Vai com a palavra. Então, devemos buscar isto, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como vamos alcançar isto? Eu cantava um corinho com as crianças que dizia assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Essa é uma receita. Quer fazer um bolo? Pega a receita. Quer crescer na graça? Quer crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Então que seja hoje este pequeno tempo um crescimento. Escuta este conselho. Não vá porque foi o fulano que falou, o Beltrano que falou. Foi o Irmão Carlos que falou, foi o pastor Júnior que falou, foi o pastor fulano que falou. Examine as Escrituras, você tem direito e deve fazer isto. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te dê ânimo para examinar as Escrituras. E que dê saúde no corpo, alma e espírito. Amém.